O Evangelho de hoje, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, desde o maior até o menor. Todos vós possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto
qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Dissemos que por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor ao estado de instinto, mas façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações aos criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror. Porém, acharem que outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas, pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei do amor tal e qual a Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa, é difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que se harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não gostariais que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um ímã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação,
a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. No Evangelho de hoje, aprendemos que o amor resume toda a doutrina e vida de Jesus Cristo. E que o amor é o sentimento que moveu toda a história do mundo e a nossa até este momento. E eu não consigo falar sobre o amor sem lembrar da passagem de Jesus Cristo que diz: o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. E essa violência de que fala o Evangelho é um ato de esperança e de verdadeira determinação. Você não deve ter vergonha de demonstrar o seu amor ao próximo. Você não deve ter vergonha de ser uma pessoa caridosa, de amar a sua família e demonstrar isso publicamente. E você deve exercitar com determinação esse sentimento quando seus pensamentos te direcionarem para as sombras. Você precisa ser violento para abdicar do pensamento mundano que tem dominado grande parte dos nossos irmãos. O amor é um ato de determinação e requer-se uma vontade deliberada de amar. E você aprende isso bebendo sempre da fonte primária e originária, que é Jesus Cristo. Durante os 40 dias de provação de Cristo no deserto, o que manteve Jesus em pé foi o seu amor por Maria, o seu amor por José e o seu amor e força para mudar a humanidade. O amor de Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, evidentemente, mas o amor ao próximo ocupa o primeiro lugar na ordem de execução. E a razão disso, meus irmãos, é bem simples. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar nunca a Deus a quem não vê. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E é para onde caminhas, se não para o Senhor Deus, para aquele que devemos amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de toda a nossa mente. É certo que ainda não chegamos até junto do nosso Senhor, mas já temos conosco o próximo. Ajuda, portanto, aqueles que tens ao lado, enquanto caminhas nesse mundo, e chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer para sempre, que é Jesus Cristo. Como eu gostaria de ser hipnotizado por nosso Senhor. Foi o primeiro pensamento que me veio hoje quando eu acordei. Com que doçura eu lhe entregaria a minha vontade? Sim, eu quero que ele se apodere das minhas faculdades de tal modo que eu não faça mais ações humanas e pessoais, mas ações divinas, inspiradas e dirigidas pelo Espírito do amor. O Evangelho de hoje nos ensinou que mesmo quando posto à prova pelos fariseus em relação ao maior de todos os mandamentos, Cristo não hesitou em dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa única tarefa diária: amar, amar, amar. O amor é o único caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que Deus abençoe a todos. Um abraço fraterno. Que o amor seja sempre o caminho.